Deus te abençoe. Pega a sua Bíblia. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu orando ao Senhor, falei: Deus, o que o Senhor quer falar nesse domingo? Irmãos, eu estou aqui tem 10 anos. Quanto tempo? 10 anos. Se eu quiser pregar sermão sem preparar, eu prego. Tem 10 anos que eu estou aqui. Eu sei como é que faz. Mas tem 10 anos que eu fiz um pacto com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero subir ali sem uma palavra dos céus para a igreja. Então, normalmente, o sábado, quando você está passeando, você está divertindo, eu estou em oração. Enquanto, às vezes, você está fluindo aí naquilo que é alegria, e faz parte, tem que divertir mesmo. Eu estou em jejum, estou clamando a Deus: Deus, me dá uma palavra, a igreja precisa de uma palavra do Senhor. E eu sei que Deus me chamou para isso, porque eu não faço isso com tristeza, eu faço isso com muita alegria. Eu não tenho tristeza. Pastor, tem tristeza porque você perde o sábado, domingo? Tem não, irmão, eu tenho a alegria de estar aqui. Eu tenho a alegria de passar meu tempo aqui. Minha família entendeu isso já. No começo foi muito difícil, mas depois eles entenderam que sábado, domingo de pastor, meu irmão, normalmente é na igreja, não tem como fugir. E a gente vai ter folga o dia que todo mundo está trabalhando. Eu vou ter folga lá minha quinta-feira, que é minha folga. Olha para você ver. Aí na hora que todo mundo está trabalhando, eu estou lá descansando. Normalmente eu estou aqui também. Eu não paro não, eu não consigo. Só quando está tudo resolvido, aí eu falo: hoje eu vou ficar em casa, eu vou ficar quietinho. Mas minha vida é essa, e Deus, Ele sempre fala algo comigo. E ontem eu orando ao Senhor, Deus falou comigo sobre a intimidade, sobre o relacionamento com Ele. A gente precisa de um pouco mais de relacionamento com o Senhor. Por que às vezes nossa vida fica paralisada, travada? Porque a gente está faltando ter aquele tempo de comunhão, qualidade com o Senhor. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está em Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2. Versículo de número 8. Gênesis 2, versículo de número 8. Você já achou, tem certeza? Se não encontrou é porque não tem Bíblia. Se tem alguém perto de você sem Bíblia, fala assim: irmão, vigia. Ajuda aí, fala: vigia. Você está numa igreja bíblica. Você precisa comprar uma Bíblia para você de papel. Pastor, mas a Bíblia agora tem no celular, tem no iPad. Pois é, mas compra de papel. Aí por minha bateria pode acabar, ele pode ficar travado. De papel ainda funciona, amém? Nada contra, pode usar, eu também uso, mas a de papel você vai riscando ela toda. Você precisa riscar a sua Bíblia, amém? Gênesis 2, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Repetir mais uma vez. E plantou o Senhor Deus um jardim. Prega comigo: um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E você diz amém por essa palavra. Quando se trata de jardim, quem ama jardim aqui? Deixa eu ver. Jardim é um negócio maravilhoso. Quando você entra em um jardim, o cheiro é gostoso, o ambiente é lindo, clareia os olhos, faz bem para a alma. Quando você passeia por um jardim, você começa a contemplar aquilo que normalmente você não contempla. E Deus, Ele ama jardim. Deus ama tanto um jardim que Ele vai plantar um jardim. Eu tive a experiência de visitar o maior jardim de flores natural do mundo, que fica lá em Dubai. Quando você entra, você fica maravilhado, porque são flores naturais e é o maior do mundo. Você anda, você caminha, aquilo lhe faz um bem para você. No meio de um deserto, existe um ambiente de refrigério, existe um ambiente fresco, existe um ambiente bom. E Deus, quando Ele olha para a terra, num período da sua criação, a Bíblia diz que Ele decide plantar um jardim. Deus decide plantar Foi Deus quem criou o Éden, e foi Deus que plantou o jardim. Jardim não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Éden é a terra, jardim é um lugar específico que Deus plantou. Logo, Deus olha para a terra e antes de colocar o homem, Ele decide agora plantar um jardim. Ele decide plantar um ambiente para esse homem. A expressão plantou vem de nata. Essa expressão significa
plantar fisicamente, é alguém que veio, pegou com as suas mãos e começou a cercar, delimitar um espaço e começar a arrumar o ambiente. Então quando alguém fala assim, na criação Deus só tocou no homem, não. Tudo Deus criou pelo poder da sua palavra, mas na hora de fazer o jardim, Ele desce na terra. Ele começa a delimitar o espaço, Ele começa a plantar as sementes, Ele começa a plantar tudo para que o jardim se desenvolva. Para quê? Para que o homem pudesse entrar nesse jardim. Deus preparou o lugar antes mesmo de preparar o homem. Deus preparou o ambiente aonde o homem ia pisar, aonde o homem iria estar, antes mesmo do homem ser criado e formado. O que isso quer dizer, pastor? Que o nosso Deus é um Deus que já tem a provisão preparada para nós. O jardim simboliza o cuidado de Deus para com o homem. O jardim simboliza esse cuidado, esse ambiente que Deus está preparando, está cuidando, está zelando. Aí Deus agora prepara esse ambiente. Quando a Bíblia vai falar de jardim, existem alguns jardins que se destacam. 3 deles são notórios na Bíblia, a gente fala a todo momento. Qual é? Primeiro, o jardim do Éden. Esse jardim que foi plantado no Éden é o primeiro jardim mencionado pela Bíblia. O segundo jardim, que também é muito conhecido, é o jardim do Getsêmani. É o jardim do lugar da prensa, onde Jesus vai passar dificuldades ali, onde Ele ora, faz uma oração, fala: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a Tua vontade. O terceiro jardim é o jardim do túmulo, é aonde Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Observe que o jardim, ao longo da história, ele vai marcar situações profundas, situações que são marcantes para aquele que é cristão, para aquele que tem a fé cristã. Mas no final existe uma promessa de um jardim celestial, um jardim que o próprio Deus vai erguer novamente para nós, e nós viveremos e reinaremos para todo o sempre. Quem crê nisso diz um glória neste lugar. A primeira vez que a palavra jardim aparece na Bíblia, quem planta não é o homem, quem planta é o próprio Deus. Ele veio com as suas sementes, ele começa a plantar esse jardim. Mas por que Deus plantou esse jardim? Porque Ele vai dar um lugar especial para o homem. Eu disse que Ele vai dar um lugar? Não, você não está comigo. Um lugar especial para o homem, porque Deus tem um propósito para esse homem. Deus tem algo, uma conexão muito grande para ter com esse homem. Ele precisa de um lugar, um ambiente onde Deus vai falar com esse homem, aonde Deus vai se manifestar para esse homem. E esse lugar, Deus vem na terra com as suas próprias mãos, Ele planta o jardim, Ele prepara aquele ambiente e fala: é nesse lugar que o homem vai trabalhar, é nesse lugar que o homem vai governar, é nesse lugar que o homem vai ter intimidade comigo, é nesse lugar que o homem vai ter responsabilidades comigo, é nesse lugar que a minha presença vai se manifestar. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 15, abra comigo. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o... Observe que Deus sempre vai unir duas coisas: a bênção com responsabilidade. Deus nunca vai te dar algo se você for um irresponsável. Ele vai unir a bênção que Ele tem para você, junto com a responsabilidade que você tem que ter para administrar aquela bênção recebida. O jardim é uma bênção. Eu disse que o jardim é uma... E junto com essa bênção eu tenho responsabilidades. Quando Deus confia algo para você, uma bênção muito grande, um favor muito grande, Ele vai exigir de você o que? Responsabilidades. Você não pode simplesmente receber uma bênção de Deus e não ter responsabilidade com aquilo. É por isso que tem muitos que não estão recebendo mais nada da parte de Deus, porque eles não têm responsabilidade para administrar aquilo que Deus tem. Deus falou: tem uma bênção para você, Adão. Qual é? Um jardim preparado, fechado, cercado. Ele vai ser todo seu, mas quando você entrar, você vai lavrar, vai trabalhar, vai cuidar, vai governar. E quando você estiver governando, isso vai mostrar o nível de responsabilidade que você tem com a bênção que eu estou entregando para você. Deus cria o homem, Deus forma o homem,
Esse homem, ele é formado para ter governo sobre a terra. Fala comigo, governo. Os judeus vão dizer que tudo aquilo que você coloca nome, você exerce governo sobre aquilo. Deus criou e quem nomeou foi o homem. Olha para mim. Deus cria e o homem nomeia. Deus cria o impossível, o homem nomeia. Porque Deus está dizendo, eu vou criar, mas quem vai governar é você. Eu vou te entregar nas suas mãos, mas quem vai ter o governo não é você. Eu preciso que você entenda isso. Aquilo que Deus quer te entregar não é para você perder o controle, não é para você perder o governo, não. Ele vai te entregar, mas o governo tem que estar nas suas mãos. O governo tem que estar nas suas mãos. Deus cria o homem, coloca ele nesse ambiente para ele governar. Fala com o seu irmão, você foi feito para governar. Agora observe, quem vai entrar no jardim? Escute isso aqui é muito importante. Não é qualquer um que vai acessar o jardim. Gênesis capítulo de número 2, versos número 7 e verso 8. Olha o que está escrito. E formou o Senhor Deus do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha. Observe que jardim não é para quem está em estágio de formação, não. Jardim é ambiente para quem já está formado. Jardim é ambiente para quem deixou Deus trabalhar. Para quem Deus deixou, a pessoa deixou Deus mexer, tirar o orgulho, tirar a arrogância. Deus mexeu, formou, falou, agora eu posso te levar para um lugar que eu já preparei para você. Tem gente querendo acessar o jardim, mas ainda não permitiu ser formado pelos céus. Tem gente querendo acessar um ambiente de intimidade e de comunhão, mas ainda não deixou Deus amassar o vaso, quebrar o vaso. Não, ei, você precisa deixar Deus te formar, porque o que Ele tem para você, meu irmão, é muito melhor do que você pode imaginar. Então jardim, ambiente de intimidade, não é para qualquer um, é para quem deixou ser formado pelas mãos do Criador. A palavra Éden significa lugar de prazer, lugar de delícias. A palavra jardim significa lugar fechado, ambiente espiritual. Enquanto Deus faz a terra, o Éden, Ele fala, eu estou colocando você em um lugar que vai dar prazer para a carne, mas eu preciso me relacionar com você, e eu estou preparando um ambiente para que você acesse, e quando você acessar esse ambiente, você vai alimentar o seu espírito. Vou de novo, que você não entendeu. A Bíblia, quando faz um homem, vai fazer o homem alma vivente. Fala, eu sou alma vivente. E como eu sou uma alma vivente, eu possuo dois corpos. Um corpo físico, que é a carne, e um corpo espiritual. O corpo físico, eu me relaciono com as coisas físicas, mas eu tenho um corpo espiritual que precisa se relacionar com as coisas espirituais. Deus agora prepara o Éden, para que o seu corpo físico fique satisfeito, mas Ele também prepara o jardim, para que o seu corpo espiritual também esteja plenamente satisfeito. Só que entenda uma coisa, enquanto o Éden satisfaz a carne, o jardim satisfaz e aqui eu começo a entrar em choque, porque satisfazer a carne é melhor do que satisfazer o espírito. Satisfazer os desejos da minha carne é muito melhor do que agradar aquilo que o meu espírito deseja, que é estar mais perto de Deus, é sentir a presença de Deus, é estar no ambiente que Deus preparou. Enquanto o Éden vai agradar a minha carne, o jardim vai agradar o meu, porque o jardim é um ambiente espiritual. Jardim é um ambiente, é um lugar de intimidade. Esse lugar, ele é tão fantástico, que a Bíblia diz que Deus pega uma árvore do céu e planta ela na terra, dentro desse jardim. O nome dessa árvore é Árvore da Vida. Leia comigo Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do... Espera aí, volta.
Ele faz brotar da terra toda árvore agradável à vista. Mas ele pega uma árvore e coloca dentro do... Que árvore que é essa? Fala comigo, árvore da vida. Em Apocalipse vai dizer que essa árvore está agora na praça do Senhor, num jardim celestial. Olhe para cá. Deus pega algo do céu e planta na... Você não está comigo? Deus pega algo do céu e planta na... No meio do... Deus está dizendo para você provar as coisas do céu. Você precisa esquecer um pouco das coisas da... Você vai ter que sair desse ambiente carnal e acessar um ambiente espiritual, para que você possa provar aquilo que os céus têm para a tua vida. E aquilo que pertence aos céus vai se manifestar na... Alguém está comigo nesse lugar? Eu preciso que você entenda essa mensagem hoje. Para eu fluir naquilo que os céus têm, eu preciso deixar um pouquinho a minha carne de lado, aquilo que agrada, aquilo que me dá prazer, para entrar num ambiente aonde eu vou provar aquilo que os céus têm para a minha vida. E o que os céus têm é muito maior, é muito melhor. Você crê nisso? Fala para o seu vizinho, o que Deus tem para a tua vida é muito maior, é muito melhor. Mas para se relacionar com Deus, eu preciso sair do Éden e entrar onde? E entrar onde? Gênesis 3:8. Leia como está escrito. Fala com o seu irmão, está escrito. Pastor vai ficar assim o tempo todo, você que pensa. E ouviram a voz do Senhor Deus, que... Olha a voz de Deus. Aonde que a voz ia? Na terra ou no jardim? No lugar que agrada a carne ou no lugar que agrada? A gente ainda está procurando Deus em ambientes que a minha carne está sendo agradada. Não vai ter como. Eu preciso mortificar a minha carne, tirar ela do Éden e falar, vamos acessar o jardim, porque lá a voz de Deus passeia. Porque lá eu ouço a voz de Deus. É por isso que tem muita gente que ainda não está ouvindo a voz de Deus, porque fica de segunda a segunda agradando a carne, satisfazendo a carne. Aí vem para a igreja e fala, Senhor, eu não ouço a tua voz. É claro, você não consegue deixar o Éden, não consegue se afastar do Éden. Chegou a hora de entrarmos no jardim a qual Ele preparou, e ouvirmos a sua voz, e vivermos tudo aquilo que os céus têm preparado para a nossa vida. Jesus da nova aliança, Ele vai modificar um pouco a estrutura do jardim. E Ele vai falar desse ambiente espiritual, desse que precisa agora ser criado. Porque o primeiro Deus plantou, e o homem derrubou, o homem destruiu. Aí Jesus falou, agora você precisa criar o seu ambiente. Eu vou restaurar aquilo que o homem destruiu, mas você precisa criar o seu. Lê comigo Mateus capítulo 6. Versículo de número 6, olha o que está escrito. Mateus 6:6. Mas tu, quando orar é da carne, orar é do... Entra no teu aposento. A palavra aposento ou quarto, ali vai falar sobre um depósito, vai falar sobre um lugar que você guarda e deposita coisas. E fechando a tua... para nada te distrair. Ora a teu pai que está em... E teu pai que vem em secreto te recompensará. 3 coisas. Primeiro, quando você cria uma atmosfera espiritual, o pai vê. Quando você cria uma atmosfera, um ambiente espiritual, o pai ouve. Quando você cria uma atmosfera espiritual, o Pai responde.
É impossível alguém criar um ambiente espiritual e o Pai não se manifestar. É impossível alguém criar uma atmosfera espiritual e o Pai não se... Por quê? A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu deixo a minha carne de lado, eu preparo o ambiente e falo: eu estou aqui, eu tiro as distrações, eu fecho a porta e falo: eu estou aqui. Aí ele fala: eu estou te vendo, eu não só estou te vendo, mas também eu estou te ouvindo. E se prepare, porque eu não só vou ver, não só vou ouvir, mas também vou te recompensar. Levante as duas mãos aos céus, porque esse mês ainda, o Pai que te viu em secreto, o Pai que te ouviu em secreto, Ele vai te responder. Pegue na mão do seu vizinho e fala: se prepare, Deus viu, Deus ouviu, e a resposta está chegando. Olhe para cá. Adão trabalha muito. Eu disse que Adão, quem não gosta de trabalho não pode viver a eternidade ao lado de Deus, porque lá você não vai ficar à toa, lá você vai trabalhar. Só que diferente de hoje, que você trabalha e perde vida, soa, transpira, não vai acontecer mais isso. Você vai trabalhar com alegria. Se tiver um preguiçoso do seu lado, dá um toque nele. Estou brincando, não faz isso não. Tem muito crente que acha: eu vou para o céu porque eu não quero trabalhar. É no inferno que não trabalha, só queima. Se você quer um lugar que não trabalha, no inferno, lá não trabalha, você queima eternamente. Olhe para mim. Adão trabalhava muito. Só que tinha um certo momento que ele tinha que deixar o trabalho do Éden e acessar o jardim. Chegava um determinado momento que ele tinha que sair do Éden e entrar no... Entenda isso. Não é Deus que sai do jardim e vai atrás de você no Éden. É você que sai do Éden e vai atrás de Deus no... Enquanto você esperar Deus vir, Ele não aparece. Mas quando você tomar a iniciativa e falar: eu vou entrar nesse jardim, Ele já está preparado para falar contigo, se manifestar na sua vida. Ah, meu irmão, Deus está falando para alguém aqui hoje: saia desse Éden, saia desse ambiente que só agrada a tua carne, a tua vontade. Saia desse Éden e comece a entrar no meu jardim, porque no meu jardim você vai ouvir a minha voz, no meu jardim você vai ter direção, no meu jardim os milagres vão acontecer. Fala com seu vizinho: toma cuidado até com o jardim. Porque não é porque Deus está nesse ambiente que o ambiente não é perigoso. O ambiente do jardim é um ambiente perigoso. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Adão não se perde no Éden, ele se perde no... Tem muita gente que não se perde lá fora, se perde... A minha preocupação não é o que está acontecendo lá fora, é como você está aqui. Porque aqui dentro revela se você está mais carnal ou mais espiritual. Se você está inclinado mais para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo. Aqui dentro, no momento que a gente vai adorar, isso revela como você está se entregando a Deus ou não. A Bíblia diz que Adão ele vai se perder no jardim, ele se perde no... Esse jardim tem regras. Eu disse que o jardim tem... Porque eu não posso fazer o que eu quero no jardim. Ele não é meu. O jardim tem dono. E aquele que plantou estabeleceu as regras para serem seguidas. Eu vivo do jeito que eu quiser no Éden, mas no jardim tem regra. No jardim tem aquilo que é proibido. Fala com o seu vizinho: tem proibição no jardim. Tem aquilo que você deve olhar, mas não pode comer. Tem aquilo que você pode até tocar, mas não pode se alimentar. No jardim tem serpente, tem demônio. No jardim
Você tem que ter maturidade para se relacionar com a serpente. Tem gente que quer conversar com a serpente, mas quando você é maduro, você não conversa, você expulsa. Mas de tanto você ficar conversando com a serpente, você acha que a serpente está certa. Ninguém está aí nessa hora, né? De tanto você se relacionar com a serpente, parece que a serpente está. Você se envolveu tanto com a serpente. Você conversou tanto com a serpente. Ô dozinha da serpente. Eu aprendi que serpente troca até o casco, como é que fala? A pele, mas o veneno continua. Toma cuidado. Que dentro do jardim tem o quê? E é sazonal, de tempo em tempo muda essa pele. Aí você fala, melhorou, agora é de Deus. Não é nada, o veneno é o mesmo. Fala com o seu vizinho, com serpente não se conversa, com serpente se expulsa. Escuta isso. Adão e Eva vai errar dentro do e eles usam algo do jardim, de dentro do jardim, para tentar cobrir o erro. Porque quem está errado nunca assume que está errado. Ele fica procurando um erro no jardim. Ele pega algo do jardim e fala, deixa eu tampar meu erro com isso aqui, ó. Você está errado? Não, mas olha o que está acontecendo. Você está aí? Tome cuidado com pessoas que estão dentro do jardim, cheio de erro, cheio de falha, mas estão pegando coisas menores para tampar o seu erro que é maior, e para colocar a culpa no jardim, só que o jardim tem dono. Fala com seu vizinho, o jardim tem. E o pior, sabe o que? Tentaram se esconder no jardim. Eles não fugiram para o Éden, tentaram se esconder porque tem gente que é assim, está errado, está no pecado, está na falha, não sai do jardim e quer se esconder dentro só que o jardim tem dono, e a voz dele passeia dentro e quando a voz dele passeia, expõe aonde estão os nossos erros, as nossas falhas, porque não tem como ficar escondido diante do dono do jardim. Ei Adão, o que fizeste? Não é como caiu o que caiu, é o que fiz, porque a culpa não é do dono do jardim, a culpa é daquele que não soube usufruir do jardim da maneira certa, quis fazer do jardim o seu Éden. Éden não tem regra, mas jardim tem. Você está comigo nesse lugar? Adão e Eva vão destruir, vão contaminar o jardim. Por que eles fizeram isso, pastor? Por que eles conseguiram destruir o jardim? Gênesis capítulo 3, versículo de número 11. Leia comigo. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore não, prega comigo, que não comesses? Sabe por que eles destruíram o jardim? Porque eles não conseguiram obedecer. O cristão que entra no jardim e não consegue submeter a obediência, ele vai destruir o jardim que ele foi submetido. Ele quer terminar com o jardim, acabar com o jardim, porque ele não consegue obedecer. Ele quer impor as regras do Éden dentro do jardim. Você não vai conseguir, porque Deus já estabeleceu o parâmetro do jardim. Se eu quero acessar o ambiente do jardim, eu preciso obedecer. O ser humano tem dificuldade em obediência. Nós temos dificuldade em ouvir não pode, não faz, não vai. Nós temos dificuldade em obedecer. E quando a gente se torna um desobediente, eu estou quebrando, eu estou contaminando o meu jardim. Só que nesse jardim que foi contaminado, nesse jardim que foi, destruído, a Bíblia diz que a graça começou a se manifestar. A graça começou a se manifestar. Gênesis 3, 21. Olha comigo o que está escrito. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas é a graça. Ele falou, no meu jardim não se usa justiça própria. No meu jardim quem te veste, quem te cobre sou eu.
No meu jardim, quem mata um animal puro sou eu. Quem cobre com sangue sou eu. Quem te veste com a pele nova sou eu, oh glória. Quando eu estou dentro do jardim, eu não uso das minhas justiças próprias. Eu simplesmente submeto a graça que o jardim tem para a minha vida. Deus agora libera uma promessa. Eu disse que Deus libera uma de restauração do jardim. Porque Adão e Eva contaminou, destruiu o jardim. Só que Deus agora libera uma promessa que vai restaurar o jardim. Eu estou pregando para alguém que talvez destruiu o jardim. Esse jardim espiritual que Deus te plantou, Deus te colocou, você não conseguiu administrar, você não conseguiu cuidar, e você com as suas próprias mãos começou a destruir. Só que existe uma promessa, e nós estamos debaixo dessa promessa. Qual é? Haverá uma restituição do jardim para a tua vida, haverá uma restauração. Eu vim pregar, não sei para quem, mas talvez algo na sua vida foi destruído, foi contaminado, foi corrompido, e você perdeu as bases espirituais. Mas nessa manhã eu vim te alegrar com a notícia do céu. Qual é? Ainda existe uma promessa. Qual é, pastor? O jardim, ele vai ser restaurado. Isaías 51 verso 3, leia comigo. Isaías 51 verso 3, olha o que está escrito: porque o Senhor consolará Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como lembra? Éden, lugar de prazer, Éden, lugar de... Ele está falando assim: eu vou pegar o deserto da sua vida e vou trazer prazer de novo. Eu vou trazer prazer, alegria de novo. Que é isso, pastor? É a Bíblia. E a sua solidão como o jardim do... gozo e alegria se achará nele, ação de graça e voz de melodia. Ele está dizendo, presta atenção, a sua vida se tornou um deserto, você destruiu o jardim, mas eu vou pegar o deserto da tua vida e vou transformar em Éden, um lugar de prazer. Mas não só isso, eu vou pegar a solidão da tua alma, do teu espírito, e vou transformar em um jardim do Senhor, porque você vai voltar a se alegrar de novo, vai voltar a sorrir de novo, vai voltar a se levantar de novo, vai voltar a sentir minha presença de novo. Fala com o seu vizinho: Deus tem restauração para a tua vida nessa manhã. Deus tem algo poderoso para a tua história hoje. Agora olha isso. A Bíblia diz que para isso acontecer, nós vamos ser plantados. Nós vamos ser o quê? Em um lugar muito específico. Salmo 92, verso de número 13. Salmo 92, 13. Fala com o seu irmão, está escrito, irmão. O que estão plantados na... não é na minha casa não? Quer dizer que a minha célula não é a casa do Senhor? Quer dizer que o culto online não é a casa do Senhor? Não. Os que estão plantados na casa do... florescerão nos átrios do nosso Deus. A casa do Senhor não é as quatro paredes, a casa do Senhor é a reunião dos santos no mesmo propósito. Quando nós entramos aqui 10 horas da manhã, isso se tornou a casa do Senhor. E quando você coloca o pé aqui, está falando assim: eu deixei o Éden lá fora para entrar no jardim. Aí Deus falou: está plantado, então se prepara, porque vai florescer, vai florescer, vai florescer. Eu vim liberar uma palavra para alguém que está plantado nessa casa. É Deus dizendo: se prepare, porque está chegando uma estação para você florescer aí e o meu nome ser glorificado. É interessante porque quando você estuda um pouquinho, você vai descobrir que para florescer demora um pouco. As plantas, as flores mais rápidas que vão florescer, a botânica diz que é no mínimo de 4 a 10 semanas, no mínimo. Para florescer, plantou de 4 a 10. Mas aí vem Deus. Fala com seu irmão: Deus é terrível. Não, fala assim: Deus é terrível. Ele pega a vara de Arão, que Moisés planta um dia, e no outro floresce. Você não entendeu? O que o homem planta, os que são mais rápidos, de 4 a 10 semanas. Mas o que Deus planta pode ser de um dia. Pastor, está na Bíblia? Não, vamos ler comigo Números, capítulo de número 17, versículo de número 8. Números 17, versículo de número 8. Olha o que está escrito: sucedeu, pois, que no
No dia? Não, prega comigo. No dia? Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia. Porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Deixa eu te falar, quando o homem te planta, você demora a florescer, mas quando Deus coloca a mão, quando Deus te planta, se prepare, Ele faz você florescer de um dia para o outro. Irmão, se você está plantado aqui, é hora de florescer. Se você não florescer, vai chegar alguém que vai ser plantado, e de um dia para o outro vai estar virando flor, vai estar acontecendo um milagre, vai estar acontecendo sinais. Mas alguém vai dizer: pastor, Deus é injusto. Não, é porque Ele foi plantado e decidiu: quem vai me plantar é o Senhor, quem vai me plantar é o Senhor, e eu vou florescer na presença do Senhor. Deus te chamou para florescer. Eu disse que Deus te chamou para... Você precisa estar florescendo. Você não pode ficar nesse ambiente espiritual e não florescer. Você não pode ficar nesse ambiente aqui, sua vida fica parada, travada. Não, esse ambiente é um ambiente de florescer. Quando a gente lê Cantares capítulo 2, versículo 15, olha o que o texto diz, Cantares 2,15. Estou indo para o fim já, aguenta. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal. Raposa faz mal. Tem 6 anos que a nossa não faz nada, mas faz mal. Porque as nossas vinhas estão. Eu não estou preocupado com quem está no Éden falando de mim. Por quê, pastor? Porque eu sei que a minha vinha está. Eu não importo quem está lá no Éden falando de mim, porque a minha vinha está em. O fruto só vem depois. Se tem flor, daqui a pouquinho vai aparecer o fruto. Agora tem gente que está galho seco, galho murcho, não tem flor, não tem fruto, e quer falar de quem tem flor. Ei, meu irmão, eu tenho um recado para quem está aqui. O que? Avisa lá que a nossa vinha está em... Eu não fui colocado nesse jardim para ser uma planta murcha. Eu não fui colocado nesse jardim para ser uma árvore seca. Não, eu fui plantado para florescer e para dar muitos frutos para a glória do nome do Todo-Poderoso. Deus te plantou nessa casa para você florescer, meu irmão. Deus te plantou aqui para você dar flores, frutos. Ele destruiu aquele jardim, mas esse aqui que Cristo plantou, ninguém destrói. A igreja foi plantada por Cristo e ninguém consegue destruir. Existe uma coisa que afeta muito o jardim, em qualquer lugar do mundo, se chama vento. Fala comigo, vento é perigoso. O vento é perigoso quando ele é vento contrário. Só que Deus, quando olha para o seu jardim e vê que tem algumas coisinhas em excesso, o próprio Deus sopra um vento. E o vento que Deus sopra não é para destruir o jardim, é para arrancar os excessos. É para arrancar aqueles que parecem folha, mas não são. Você está aí? Quando Deus sopra o seu próprio vento, Deus começa a fazer uma limpeza no jardim. Pastor, isso está na Bíblia? Não, claro que está. Cantares capítulo 4, versículo 16. Olha o que está escrito. Cantares 4, 16, leia comigo. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu? Assopra no meu? Para que destilem os seus aromas. Entre o meu amado no seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. O vento de Deus vai fazer 3 coisas. Primeiro, vai arrancar os excessos. Vai arrancar aquilo que só está camuflado. Vai arrancar aquilo que parece que é, mas não é. Segundo, o vento de Deus vai fazer exalar o aroma que a sua flor está liberando. Tem muita gente que já exalou um cheiro, porém o vento não levou. Aí vem o vento de Deus e fala assim, começar a exalar esse cheiro, porque tem muita gente carregando uma essência de Deus aqui. Tem muitas pessoas carregando uma essência do céu nesse lugar. E quando o vento sopra, essa essência se manifesta. Esse cheiro agradável começa a chegar em pessoas. E terceiro, o que?
o fruto é liberado para que outras pessoas possam se apoderar desse fruto. Eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. Esse ano, meu irmão, você vai florescer, esse ano você vai frutificar, e o seu jardim vai ficar de pé. Ninguém vai destruir o jardim a qual Deus plantou, aonde Deus te colocou. Esse jardim não será destruído, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quem concorda, pelo amor de Deus, faz um barulho nessa casa aqui, pelo amor de Deus, meu irmão. Hoje a igreja se tornou o jardim de Deus. E quando Deus te planta numa igreja, Ele quer que você floresce. Quando Deus te planta numa igreja, Ele quer que você, e Ele libera um sopro para colocar as coisas no. Vou ler esse texto, você vai entender melhor. João capítulo 20, versículo 21 e 22. João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a... E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Hoje, quando Deus quer organizar a casa, Ele libera mais porção do Espírito. Quando Deus quer tirar as folhas que estão fora, Ele libera mais sopro. E na medida que o sopro chega, aquilo que está fora do lugar, meu irmão, começa a se encaixar. E aquilo que não está ligado é desconectado. Deus está soprando mais do Espírito dele nesse lugar. Quem é carnal não vai conseguir discernir as coisas do Espírito. Quem é da carne, quem está acostumado a satisfazer as coisas da carne, não consegue discernir as obras espirituais. É por isso que a Bíblia diz: aquele que está sujo, suje-se ainda mais, mas aquele que está limpo, purifique-se ainda mais. Se limpa, é um recado do céu para alguém aqui. Meu irmão, está pecando, peca com força. Entra com força nessa lama, mas está limpo. Limpe-se mais, purifique-se mais, porque o sopro do Espírito Santo está passando nesse lugar. E quem é de Deus vai permanecer, e quem não é vai ser arrancado, extraído, tirado. O jardim não vai ser contaminado. Aquele que é cheio do Espírito, aquele que é cheio, primeira coisa que ele faz, ele obedece. Ele não impõe as regras do Éden dentro do jardim. Ele obedece. Se é desobediente, está faltando Espírito Santo. Se não acata ordens, está faltando Espírito Santo. Falou, não obedeceu, está sem Espírito Santo. Orgulhoso, prepotente, não deixou Deus formar ainda. E quem não está formado não pode ficar acessando o. Segundo, quem é cheio do Espírito Santo permanece de pé, não fica caído. Ainda que caia 7 vezes, em todas elas o Senhor o levanta. O que não pode é entrar no jardim, ficar caído e continuar caído no jardim, não. Deus não te colocou para você ficar caído, manchado na lama, no pecado, não. Ele te colocou aqui para te dar uma perspectiva nova de vida. Terceiro, quem é cheio do Espírito Santo não bate papo com serpente, não fica trocando ideia com cobra. Quem é cheio do Espírito Santo expulsa o demônio. Para trás de mim, Satanás. Você está comigo nesse lugar? Tem hora que parece que alguém vai embora. Quarto, quem é cheio do Espírito Santo não deixa o jardim ser destruído. Toda vez que alguém se levantar para tentar tocar no jardim, destruir o jardim, um cheio do Espírito Santo vai se posicionar e falar assim: aqui você não destrói jardim, aqui você não toca nas folhas, aqui você não toca nos galhos, aqui você não toca nos frutos, porque esse jardim Deus também me plantou que não foi para ser destruído. Esse jardim é para ser regado, esse jardim é para ser cuidado. É fácil ver quem está cheio do Espírito Santo e quem não está. É fácil saber quem está cheio do Espírito Santo e quem não está. É só olhar como você trata as flores desse jardim.
A maneira como você trata as flores desse jardim diz se você tem o Espírito Santo ou não. Se você é grosseiro com a flor desse jardim, você não tem o Espírito Santo. Se você quer arrancar alguém do jardim, você não tem o Espírito Santo. Se você quer tirar uma flor desse jardim, você não tem o Espírito Santo. Mas quando você trata as flores com cuidado, com zelo, isso mostra que você está cheio do Espírito Santo de Deus. A forma como você vive dentro desse jardim demonstra se você está cheio do Espírito Santo ou não. Você vive em guerra? Só um minuto. Você vive em guerra? Vive em luta? Como você vive dentro desse lugar? Como é que você está vivendo nesse ambiente de jardim? É só guerra? É só explosão? É só confusão? Você precisa se encher mais do Espírito Santo. Porque quando você se encher do Espírito Santo, você vai fluir no jardim que Deus tem para você. É fácil reconhecer quem está no jardim para produzir e quem está no jardim para atrapalhar. Lembre-se, tem folhas belas no jardim, mas também tem serpentes perversas no jardim. E cabe àqueles que estão cheios do Espírito Santo falar: o que está perverso saia, mas os que está santo permaneça. Fique de pé. É muito lindo. É lindo o que Deus fez aqui hoje. Eu não sei nem como eu agradecer. Eu não vinha hoje no culto. Eu estava sentada na minha mesa tomando café e o Senhor sempre falava comigo assim: por que você não vai? Vai sim. E eu falava, mas hoje eu estou com a perna doendo muito. E eu até cheguei aqui, conversei bastante ali com eu esqueci seu nome, Fabi, né? E ficamos ali conversando, né? E eu não posso deixar de me entregar, mesmo que hoje eu irei partir. Mas o que Deus me mostrou aqui hoje. Eu estava ali sentada, aí conversei, né? Eu vi quando tinha 2 anjos de lá e 2 daqui. Cadê o pastor que orou? Pastor Lucas. A cada vez que ele abria a boca ali, o fogo descia para aqui abaixo. A cada vez que ele falava a palavra ali, o fogo descia. E foi muita glória, muita glória. E na hora que ele começou a orar, e eu vi saindo dele, um anjo estava de um lado e do outro, o pastor Vinícius estava lá. Aqui era anjo puro, puro, puro. Cada um com a espada. Cada um com a espada. E cortando. Os obreiros, as obreiras que estavam, toda, foi cortando. E foi uma glória muito grande que hoje aconteceu aqui dentro, gente. Eu não vinha hoje da igreja, eu ia deixar para vir domingo que vem, mas eu não posso ir embora sem entregar. Pastor Lucas, continua da maneira que você já vai, porque Deus vai te usar igualzinho pastor Vinícius. Igual. Você vai pregar igualzinho a ele. Deus vai te usar de uma maneira tão grande que você vai ficar passado, ser sua esposa. Não se preocupa, pastores, pastora, que está na frente desse trabalho, porque Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Foi cortado aqui hoje, ó. Cortado. Muitos. Aqui tudo era, cada canto deste lugar tinha um anjo com a espada, mas cortando, viu? Cortando mesmo. E o jardim do Éden era que ele pregou hoje, eu não falei nada com ele, mas já está terminando, né, pastor? Já é meio-dia.
eu estava sentada aí lá, né? Aí eu estava sentadinha lá em casa, veio um menininho de lá correndo, sentou no meu colo e dizia assim: a partir de hoje, tudo vai mudar na sua vida, viu, vovó? Ele me chamou de vovó. É um moreninho, bem moreninhozinho, mora em favela, sabe, dessas pessoas que mexem com porcaria, e eu tenho muita dó de criança. Às vezes eu sento lá, eu estouro pipoca, dou pipoca para eles, fico brincando com eles lá. Ele veio, sentou no meu colo, me deu 2 beijinhos e falou assim: ô vovó, o seu jardim é muito lindo, e a partir de hoje, tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai mudar. Então, hoje o pastor pregou jardim. Lindo. Muito obrigada, viu? Aleluia. É Deus confirmando, né? 3 jardins Deus fala na sua palavra. O primeiro jardim no Éden, o segundo no Getsêmani, o terceiro do túmulo. Mas existe um quarto que é o jardim celestial. Jesus foi capturado em um jardim, no Getsêmani. Foi pressionado, esmagado, triturado. Ele se entregou no Monte Caveira e foi sepultado no jardim do túmulo. Mas no jardim do túmulo houve também a ressurreição. E quando nós pensamos que vai acabar, João vem e tem uma visão do Apocalipse. Ele fala sobre o jardim celestial. Eu leio com você, a gente ora e vai embora. Apocalipse 22, verso 1 ao 5. Olha o que diz Apocalipse 22. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Verso 5. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o ilumina, e reinarão para todo o sempre. Esse jardim que se tornou a igreja está sendo preparado para adentrar ao jardim celestial. Nós precisamos produzir aqui, porque nós vamos reinar para todo sempre. Então não existe flor contra flor, não existe luta dentro de jardim. Jardim tem que somar um com o outro. Jardim é um contrastando com o outro, é um elevando pureza com o outro, é um fortalecendo o outro. Um jardim só é bonito pelo conjunto das flores. Se pôr uma flor só não é jardim, mas quando as flores se unem, ali se torna um jardim maravilhoso. Sabe o que Deus quer fazer conosco? É nos unir, para que esse jardim cresça, para que esse jardim venha florescer e dar muitos frutos para a glória do nome do Senhor. E vai chegar um dia que nós vamos entrar no jardim celestial e reinaremos para todo o sempre. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos nessa manhã. Feche os olhos essa manhã, porque você entrou aqui, talvez você não floresce mais, talvez não dá frutos mais, talvez se isolou, está num canto, está murchando, está sem vontade, está sem desejo. Talvez você entre nessa casa querendo ir embora, sair, mas Deus, eu te plantei aqui para você florescer, eu te plantei aqui para você crescer, eu te plantei aqui para você dar muitos frutos. Olha como você chegou nesse lugar, e olha como a tua vida está. Se prepare, porque eu vou fazer muito mais, eu vou muito mais além, porque eu sou o dono desse jardim, eu sou o dono da tua vida. Você está sobre o meu cuidado, você está sobre a minha proteção. Nada vai te fazer dano algum, nada vai te fazer dano algum, porque eu estou cuidando de ti. Se prepare, Bereia, 2025 seremos marcados por muitas flores e muitos frutos, para a glória do nome de Deus. Quem concorda com isso, aplauda